aqui novamente com o CNSP Entrevista. E hoje, mais uma vez, estamos com a companhia agradável do Coronel PM Glauco Silva de Carvalho, que é representante da nossa querida afiliada Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, também comandada pelo Coronel Chiari. E também é nosso diretor de Assuntos Internacional de Integração. Então, o Coronel PM, Dr. Glauco, eu gostaria hoje que ele abordasse alguns pontos importantes da Polícia Militar, porque, a propósito, Coronel, eu vi um programa nesse final de semana mostrando as dificuldades da Polícia Militar, os problemas psicológicos por que passam os policiais militares e que realmente ficam numa situação de pânico a toda hora, tem problemas terríveis de saúde e que, na verdade, é um grande motivo que não se pode colocar o policial militar na mesma posição de um outro servidor e que tem um problema de limite de idade. Como é que alguém com 60 anos, por exemplo, pode policiar as ruas de São Paulo com isso tudo que está acontecendo no nosso estado? Ou seja no Rio de Janeiro, ou seja em qualquer local, né? É um problema seríssimo que eu queria perguntar, inclusive, essas regras, a idade mínima, eu perguntaria, problemas chaves a população precisa saber. O policial militar tem horas extras? Será que o policial militar tem adicional noturno? Será que ele tem outras remunerações pela sua chefia, por exemplo? Será que, em caso de uma transferência, é pago um auxílio moradia, por exemplo? E será que ele pode ser colocado assim num sindicato qualquer? Ele pode ter uma livre manifestação? Então, acho que essas coisas o povo não conhece. Eu gostaria que o Coronel Glauco colocasse essas diferenças para que o povo conhecesse profundamente. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer essa simpatia de pessoa, que é o Dr. Tutílio, uma pessoa que mora no nosso coração e que tão bem representa o serviço público no Brasil. Como eu disse no nosso outro programa, e gostaria de enfatizar, defender o serviço público no Brasil é defender a democracia brasileira. Só existe democracia sólida se existe um serviço público estável que está à disposição e a serviço do povo e não dos governantes. Perfeito. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradecer também ao Coronel Chiari, o presidente da Associação dos Oficiais. E dizer para você que está nos assistindo que, se tiver vontade, quiser se aprofundar sobre esse assunto, assista o outro programa que está no site da Confederação Nacional de Servidores Públicos e da Associação dos Oficiais também, para que você entenda a sequência de pensamento e de raciocínio entre os dois programas. Eu gostaria de aproveitar a deixa do Dr. Tutílio, né, uma colocação muito inteligente, para que as pessoas entendam por que o militar deve ter uma previdência diferenciada em relação aos demais segmentos da sociedade. Primeiro, o policial militar não tem nenhum direito trabalhista. Ele não tem adicional noturno, ele não tem hora extra, ele não tem absolutamente nada. Ele tem o seu salário enxuto. E ele pode trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, ele vai ter o mesmo salário. Ele pode pegar um flagrante faltando 1 hora para terminar o seu serviço. Queria lembrar que o turno de serviço do policial militar de São Paulo é um dos piores e mais pesados turnos de serviços do mundo. O policial militar trabalha 12 horas ininterruptas. Se na 11ª hora ele pegar um flagrante, ele vai ficar provavelmente mais 8 a 10 horas conduzindo o flagrante. Ele vai trabalhar quase 24 horas e às vezes, conforme a complexidade do flagrante, mais de 24 horas, e ele não vai ter nenhuma hora extra por ter trabalhado a mais. Esse é um ponto fundamental. Em segundo lugar, o policial militar não pode se sindicalizar. O policial militar não pode fazer greve. Quem é que defende o militar estadual? A semelhança das Forças Armadas, instituições importantíssimas para o Brasil. E o policial militar, realmente, se alguém me perguntar, Coronel, o senhor é a favor ou contra? Eu acho que nós podemos discutir todas as questões. Não pode haver dogmas no mundo. Mas coloque-se você
no lugar de um cidadão que está sofrendo um assalto, está tendo a esposa, uma filha na iminência de ser estuprada, liga para o centro de emergência e recebe como resposta: estamos em greve, senhor. Ligue daqui a 24 horas que vamos ter o maior prazer em atendê-lo. Não pode haver esse tipo de situação. Então, o policial militar não se sindicaliza, o policial militar não faz greve. Um terceiro ponto que eu acho fundamental é explanar as condições de vida do policial militar. E acho que as pessoas não sabem disso. A profissão policial militar no Brasil, e especialmente em São Paulo, é a que detém os maiores indicadores e índices de suicídio de todo o país. O policial militar é o que mais se mata dentre todas as categorias profissionais do Brasil e, quiçá, do mundo. Em outros países são os carvoeiros. Aqui no Brasil é o policial militar. Esse é um dado que as pessoas não se atentam. Por quê? A vida do policial é muito estressante. Um dia ele prende um bandido. No outro dia ele vê o seu colega ser esfaqueado, morto, ferido. No outro dia ele vai fazer uma assistência a uma parturiente. No outro dia ele está dentro de uma comunidade vendo as condições precárias pelas quais passa o nosso povo nesse Brasil. É um emaranhado de emoções que em dadas circunstâncias levam o policial ao suicídio. Esse é um dado importantíssimo, as pessoas precisam saber disso, a sociedade precisa saber disso. Um segundo ponto é o que o policial militar mais morre enquanto categoria profissional. Por quê? Nós temos quadrilhas organizadas, nós temos grupos criminosos organizados, nós sabemos o nome de alguns deles, eu não vou mencionar no programa para não criar aí uma celeuma em torno dessas organizações, mas o policial morre em serviço como nenhuma outra categoria profissional. Esse é um dado que poucas pessoas sabem. Morre em serviço e morre também no horário de folga. No período dos atentados 2012, 2014, 2006, 2002, 2003, o criminoso vai na casa do policial militar para matá-lo. Eu tenho um caso traumático enquanto eu comandava a região de Guarulhos. Uma quadrilha foi no local de trabalho da esposa do policial militar e matou o policial militar na frente da esposa e de uma filhinha de 6 anos de idade. E eu cheguei no local da ocorrência às 3h30 de uma madrugada e vi aquela mãe, aquela filha coada, o corpo do policial militar estendido no chão, porque ele tomou uma rajada de tiros de fuzil, quase lhe decepou a perna, e aquela sangueira e a filha e a esposa no canto daquele. Então, o policial militar morre demais. O último ponto que eu gostaria de ressaltar são os problemas cardiovasculares, que as pessoas não se atentam. Mas o policial, imagine você um turno de 12 horas de trabalho, um dos piores turnos de serviço, volto a repetir, falamos sobre isso no outro programa, relembro você para assistir o nosso outro tema de trabalho, o nosso outro programa, o policial militar no policiamento a pé, 12 horas de pé. O policial militar num cruzamento de trânsito, 12 horas de pé. Como é que esse policial ou a policial, como é que eles estarão daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Com todo o grau de estresse que ele tem. É um dos maiores indicadores de infartos e de problemas cardiovasculares. A confluência desses 3 aspectos gera quase 10 anos de vida a menos do que a média nacional. Quase 10 anos a menos do que a média de vida do brasileiro. Portanto, eu gostaria que as pessoas se atentassem para isso, para entender por que o policial militar, o militar estadual, precisa ter uma previdência diferenciada. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Inclusive, gostaria que a população lembrasse, e não deu tempo de falar também, mas o bombeiro também é um policial militar. E quanta coisa nós devemos aos bombeiros. O bombeiro, como policial militar, é um verdadeiro herói também, né? Eu servi no bombeiro por 5 anos.
O bombeiro é uma instituição de ponta, uma instituição respeitadíssima, está entre as mais respeitadas por todas as pesquisas que são feitas, né? O serviço do bombeiro é notável. Então, ficamos muito agradecidos com o Coronel Glauco, porque eu acho que ficou claro para a população o que é um policial militar, quais os problemas que nós enfrentamos, que são muito sérios, muito graves, né? E por isso é que tem que haver uma diferença entre um e o outro servidor. O policial militar tem que ser diferenciado. E, portanto, nós queríamos agradecer sinceramente ao Coronel Glauco, transmitir ao Coronel Chiari o nosso abraço e parabenizar a Polícia Militar pelo brilhante trabalho que sempre prestou à população brasileira. Eu acho que nós, como cidadãos, nós temos que tratar o policial militar como nossos amigos, como nossos defensores reais e, portanto, agradecendo todo dia, toda hora, esse brilhante trabalho que é elaborado por esses heróis da nossa corporação. Então, nosso muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.